Fala galera, meu nome é Caio BM e esse é o canal de Mil em Mil. Hoje eu vou fazer um novo aporte. Na verdade eu não vou fazer o aporte porque nós estamos hoje a domingo. Então eu vou já deixar aqui gravado qual o ativo que eu vou investir. E nesse ativo que eu escolhi eu vou deixar no caso R$100, né, que esse é do canal de 100 em 100 desse quadro. E eu vou fazer algumas explicações aqui do ativo que eu escolhi. O ativo que eu escolhi, na verdade, era para ser uma renda fixa. No caso, como eu estou investindo de 100 em 100, eu não posso fazer muita diversificação, senão fica muito difícil para mim diversificar. Como eu vou investir apenas R$100, eu estou escolhendo investir mais por ETF. Nos ETFs de renda fixa listados hoje, tem aproximadamente 16 fundos listados hoje. Mas o que eu escolhi foi esse LFTB. Ele é um fundo novo, ele começou agora no dia 5/11. Ele basicamente investe na Selic, no título público, né? No Selic, e investe um pouquinho no IPCA+, que é o NTN-B. Mas acho que é 8%, pouco. Por que eu vou investir? Outro motivo também, né, na verdade, que eu vou investir nesse ETF, é porque se eu investir em... O que acontece? Voltando aqui. Perdão, como eu tô gravando esse canal apenas para deixar registrado, então não liguem para os erros. Eu tô querendo só fazer uma evolução da minha carteira aqui junto com vocês, certo? Como falado no primeiro vídeo, qualquer coisa vocês voltem aí no primeiro vídeo. Então vai ter muitos erros, porque eu não sei editar, eu não tô fazendo edição, só tô deixando gravado mesmo. Como eu falei, esse fundo ele é novo, certo? Ele começou dia 5/11. Uma coisa interessante, ETF de renda fixa, a liquidação dele é D+1 e não D+2, como os outros ETFs de ações ou ações mesmo, fundo imobiliário, geralmente são D+2. Já o do ETF de renda fixa é D+1. A taxa de administração dele, até março de 2025, ele vai estar zerado, o que é uma coisa muito boa pra gente, porque a própria Tesouro mesmo direto, na plataforma do Tesouro Direto, se você for comprar um ativo hoje, você tem que pagar, acho que é 0,2% ao ano. Já que até março de 2025 a gente não vai pagar nenhuma taxa de administração. Lembrando que se eu não estiver enganado, a taxa de administração do Tesouro Direto de 0,2 eu acredito que seja, para Tesouro Selic, eu acredito que seja acima de R$10.000 investidos, eu não tenho certeza. Mas, como eu preferia aqui investir por ETF, eu vou ter uma diversificação maior. Aqui, basicamente, ele tem 91,26% em LTF, que é o Tesouro Selic, e 8,74% no NTN-B, que é o IPCA+. Esse IPCA+, que eles escolheram, não sei se aqui nessa apresentação dele, aqui fala, é o NTN-B 2060. Eu não consegui achar ele no site do Tesouro, na plataforma do Tesouro Direto, mas eu consegui achar ele aqui no Mais Retorno. No Mais Retorno tá falando aqui que na aplicação dele, que começou no dia 12/1, a taxa de cupom dele era de 6% ao ano. Então seria IPCA mais 6%. Lembrando que depende da variação. Quanto mais barato você comprar, maior o retorno, entendeu? Maior vai ser o cupom da aplicação que você aplicar. Desvantagens de comprar ETF. Algumas desvantagens são a taxa de administração, como eu já comentei, que no caso, se você comprar o próprio título, não terá. A liquidez, que na verdade também é D+1 comparado ao LFT, que é o próprio título público.
E o risco, né? A variação, que ele vai variar mais do que o Tesouro Selic. Só que também o retorno tende a ser um pouco maior, porque ele tem IPCA+, então acaba sendo um pouco maior. Aqui tem um gráfico da rentabilidade do índice que eles vão tentar replicar, e veja que ele fica um pouquinho acima da Selic, claro. Aqui o esperado aqui, como eu falei com vocês, o rendimento esperado, projetado, é de aproximadamente 12,7 ao ano. Pode ser que não seja, pode ser que caia, vamos esperar. Como ele é um ETF muito novo, ele não vai ter muito histórico, né? Não tem como falar como vai ser esse ETF. A gente está, no caso eu vou estar arriscando aqui. Lembrando que isso aqui não é uma recomendação de compra, é só o que eu estou fazendo com minha carteira aqui de 100 em 100. Na minha carteira de 1000 em 1000, na verdade eu ainda não comecei essa carteira, mas vai ser mais detalhados, mais diversificados e terá menos ETFs. Acredito que eu não vou colocar ETF, a não ser, mas vamos ver quando eu começar a fazer a carteira de 1000 em 1000. Por enquanto eu não estou conseguindo aportar R$1.000 por mês, porque eu estou com muitos investimentos fazendo em outras áreas e não no caso na bolsa de valores. O risco aqui, meio que ele investe nos títulos do Tesouro, e o reinvestimento dele é automático, sem vencimento. A liquidez, como eu falei, é D+1 via B3. Ele é isento de IOF e come cotas. Lembrando que se você for investir em renda fixa, os 30 primeiros dias ele tem o IOF. Ele vai seguir a tabela do IOF regressiva. Lembrando que ele começa com, acho que 100% no primeiro dia, claro. No segundo dia, eu acho que é 96%, e vai caindo até zero. Depois do dia 30, ele começa a ser zero. E já nesse ETF, ele não tem, ele vai ter a isenção desse IOF. O come cotas, ele acontece apenas em fundos de renda fixa, se eu não estiver enganado. Que ele também não vai ter. Isso é uma parte boa, uma parte mais favorável comparada aos fundos de renda fixa. O imposto de renda, outra vantagem aqui é que ele terá um imposto de renda 15%, independente do prazo. De acordo com a tabela de imposto de renda aqui, até 180 dias seria 22,5%, chegando a 15% apenas depois de 720 dias. E pelo ETF, ele já começa no dia 0, dia 1, se ele tiver lucro, claro, ele já abate 15%. Outra vantagem também, porque se você compra um ETF sem ser de renda fixa, eu não sei se eu vou estar falando certo, mas no ETF de renda fixa, ele já deduz o imposto de renda automático, se eu não estiver enganado. Depois vocês pesquisem e confiram. Diferente dos outros ETFs, outras ações, fundo imobiliário, que você tem que gerar a sua DARF, se você tiver que pagar imposto, né? Tiver que pagar esse imposto. Sobre o ganho de capital. Ele, no caso, sobre essa tributação de 15%, ele não paga porque o fundo, a ideia do fundo é ficar acima de 720 dias. Então, por isso que ele, no caso, sempre vai pagar 15%. Não quer dizer que todo ETF vai pagar 15% de IR. Depende do ETF. Aqui, ele tem, como eu falei, ele tem só um pouquinho de 8,74%. Na verdade, eu queria como é mais seguro, varia menos o Tesouro Selic, ele vai variar menos. É o que nós estamos querendo. Nós estamos querendo um pouquinho mais de segurança, certo? Aqui está a comparação. Compromissadas, eu nunca investi em compromissadas. Então, eu não sei muito bem como é que funciona. Mas os outros todos eu já investi e invisto ainda nas outras carteiras minhas. A liquidez, como eu falei, ele perde para o LTF. Agora, geralmente, CDB também é D+0,
Mas fundo de renda fixa, a maioria é D+1, D+2, é praticamente a mesma coisa. Como ele é um ETF, é como se fosse um fundo. Então, a diferença é que fundo, a pessoa que vai aportando no fundo, o fundo vai crescendo. E ETF geralmente é um condomínio fechado. Geralmente ele junta um tanto de gente, faz uma... É praticamente o modelo bem parecido com o de fundo imobiliário. Ele não vai crescer. Eu não sei se eu estou falando certo, mas acredito que ele não vai crescendo assim como fundo de renda fixa. E no caso é isso. Esse aqui é o fundo que eu escolhi. Ele hoje está em média R$100, que é o valor que eu gostaria de aportar, como conversado com vocês. E hoje, como está falado, eu não vou conseguir investir apenas durante a semana. Eu não estou conseguindo agendar as operações nos finais de semana. Eu não sei porquê. Durante a semana eu sei que eu consigo agendar para a semana, mas final de semana a Rico não permite. Engraçado que a XP, que também é dona da Rico, já permite. Mas segunda-feira, assim que eu lembrar, eu já faço esse aporte, para não perder muito tempo. E esse vai ser o aporte do caso do mês de novembro. Deixa eu ver se eles já têm aqui no Status Invest esse ETF. Eu não sei se vai... LFTB 11. Eu não sei se vai... Ainda não aparece. Como ele é muito novo, ele não vai aparecer em lugar nenhum. Mas eu estou investindo nele exatamente, principalmente, porque ele não vai ter taxa de administração durante esses meses aí. Aí chegando talvez em abril, eu decida se eu continuo com esse fundo ou se eu vendo esse ETF, perdão, se eu vou continuar com esse ETF ou troco. Afinal, na bolsa hoje temos várias... ou talvez eu só pare de aportar, continue deixando ele lá, até porque ele é meio, basicamente, Tesouro Selic, e eu gostaria mais de ter o IMAB, né? O índice IMAB, que geralmente é dos IPCA+. Mas depois a gente decide o que faz. Qualquer coisa também vocês deixam no comentário aí qual a sugestão de vocês. E é isso aí. Vamos aguardar. Por enquanto não dá para demonstrar muito bem a carteira também como já está, porque a carteira começou, no caso eu tive que aportar apenas no dia 30. Eu sei que eu gravei o vídeo antes, mas eu só consegui aportar no dia 30. No caso, fazer as movimentações, as operações. Porque eu achei que agendando no final de semana eu conseguiria... Agendando já iria ser efetivada a operação, mas não foi efetivada e eu tive que aportar. Depois que eu fui reparar, que eu fui ver, não tinha aportado, que eu fui reparar, que no caso foi o dia 30. Mas assim que... Depois de um mês que vem, em dezembro, provavelmente eu já vou fazer o aporte novamente. E aí eu consigo demonstrar para vocês como está indo a rentabilidade. É claro que durante esses meses a gente vai ter algumas perdas, porque a Bolsa de Valores está caindo e os fundos imobiliários também. Então, como os dois ativos que a gente tem na carteira até então são desses dois, que nós ainda não tem renda fixa, então é claro que ele vai continuar caindo um pouco. O que pra gente, na verdade, vai ser um desconto, né? Então a gente vai continuar aportando todo mês, então acaba sendo bom pra gente. Fora que o rendimento do fundo imobiliário recebe todo mês independente. Então é isso aí. Fechou aí o vídeo de hoje e valeu!